Esse é Mães na Prática, um podcast de mães para mães. Aqui não existe mãe perfeita, existe a mãe possível, a mãe que aprende todos os dias, que erra, acerta e segue em frente. Eu sou a enfermeira Rafaela e esse é o episódio número 8. E a gente está aqui com a Tamara. Nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que pega para todas as mães, que é o sono do bebê e como que isso interfere, né, na nossa vida de mamães. Seja É bem-vinda, isso. Tamara. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando sobre esse assunto que faz parte da minha vida, que mudou a minha vida, né? Como a gente conversou. Uma mãe descansada, um bebê que descansa, eles conseguem desfrutar da maternidade ali de uma forma muito melhor, né? É um prazer estar aqui. Isso é primordial, né. E conta um pouquinho, né, da sua trajetória, você é formada em quê e por que que você, né, eu sei que foi alguma questão pessoal, mas o porquê que você buscou, né, e tá aí ajudando tantas outras famílias. É interessante que eu nunca pensei em trabalhar com saúde, sabe, com desenvolvimento infantil. Eu venho de uma área totalmente diferente, mas a partir do momento que eu me tornei mãe, o sono foi o meu principal desafio na maternidade. Eu não tive dificuldade de amamentação, eu tive parto normal, super tranquilo, mas o sono foi o principal e eu descobri, depois que eu fui mãe, o quanto eu mesma precisava dormir, sabe, o quanto isso afetava na minha vida. Então, quando eu me vi privada de sono, com um bebê que acordava de hora em hora, que dormia na cama compartilhada e me demandava ali a noite inteira, como isso me tornava uma mãe pior, eu fui procurar meios, eu fiz muitos cursos de sono para pais, estudei, li livros, muitos, li artigos científicos, tudo que pudesse me ajudar a resolver essa questão, porque eu me sentia mal e eu percebi que o meu filho também não estava bem, sabe, aquele soninho fragmentado, deixava ele mais irritado durante o dia, ele me demandava muito mais, porque precisava muitas vezes estar no meu colo o tempo inteiro para conseguir dormir. Então quando eu consegui resolver, quando eu não foi fácil, tá, foi mais de um ano aí de Uhum. luta, eu fiz muitos cursos, para pais, antes de fazer o curso profissional para sono, para ser consultora. Então, quando eu finalmente o meu menino dormiu a noite inteira e acordou no outro dia feliz, alegre, eu consegui amamentar ele com muito mais prazer, eu falei: "Gente, isso daqui eu preciso espalhar isso daqui". Que coisa E aí acaba maravilhosa. que se tornou impossível para mim não compartilhar. Então sempre que eu vi uma mãe com bebê, a minha primeira pergunta é ela: "E aí, dorme bem? Deixa eu te falar, se você fizer isso, eu acho que vai melhorar". Eu, antes de me tornar uma profissional, eu já espalhava essa mensagem, Que sabe, bom, do Tamara. sono. E aí fui procurar, encontrei um curso, né, que eu entendi que me daria uma base boa para iniciar nessa carreira, e comecei então, desde então, nessa área. E nunca parei de estudar, tá, gente? É impossível a gente falar de desenvolvimento humano e achar que a gente já sabe de É tudo, né? Com verdade. certeza. Principalmente quando a gente lida com indivíduos, né? Então eu sempre procuro me atualizar, estudar para oferecer o melhor. É porque é muito dinâmico, né, e eu falo que o Muito. sono, ele afeta a família como um todo, não só a Sim, família núcleo ali, mas a própria rede de apoio, sim, porque a gente demanda de todo mundo e vira aquele caos, né. sim. Os pais, eu vejo isso muito na prática, eu vi na minha vida e vejo na prática também das famílias que eu atendo. Os pais privados de sono, eles não são os melhores pais que eles poderiam ser, sabe. A gente começa a reagir em vez de agir com intencionalidade na educação, sabe, dos nossos filhos. Então, o sono para mim é a base da maternidade e da paternidade, é a base do bem-estar da família, e é justamente por isso que eu estou aqui. Eu falo que o meu propósito é evitar que o máximo de famílias possível passe pelo que eu passei, sabe, esse é o meu propósito. Tamara, e a gente quer ver agora sobre a questão do recém-nascido, né? A gente vê muito na internet, aqueles gurus na internet falando assim: eu vou vender um curso que seu filho vai dormir a noite inteira. E toda mãe fala pra gente: isso é uma mentira, porque pelo menos comigo isso não aconteceu. Até hoje isso não acontece. Então, eu falo que é bom você explicar pra gente: isso é possível?
uma criança recém-nascida dormir a noite inteira? Rafa, não. Vocês como consultores de amamentação, né, que atuam aí na medicina, vocês sabem que um bebê recém-nascido, ele não tem capacidade gástrica para se manter em jejum por muito tempo. O bebê vai precisar de alimentação noturna, pelo menos aí durante todo o primeiro ano de vida dele. E aí, como experiência, eu atendi uma vez uma família, gente, com um bebê de 11 meses que adquiriu um desses cursos, né, onde eu tinha acesso ali, trabalhei, e aí ele trouxe um feedback, era até o pai que conversava com a gente. Ele trouxe um feedback, assim, revoltado, indignado de que ele comprou aquele material com a promessa de que o bebê dele dormiria a noite inteira, e o bebê já estava com 11 dias e ainda acordava muito à noite. Eu parei, aquilo me impactou de uma forma, porque a expectativa das pessoas tá totalmente irreal. É. Um bebê de 11 dias, gente, vocês sabem, ele nem sabe que nasceu, Não. ele nem sabe que ele É, tá ele num lugar tá em plena diferente, esterogestação né. ali, né, então Não ele tá tem, gritando por não tem como a gente exigir desse ser humano que passou pela maior mudança da vida dele, que ele consiga se autorregular, que ele consiga, eh não precisar de alimentação por um período longo, isso é irreal. E outro ponto também falando sobre a noite inteira, que eu vejo muito na prática, é assim: "Ah, meu bebê dorme a noite inteira", mas aí você vai ver, o bebê dorme de meia-noite às 5. Gente, isso não é a noite inteira. Um bebê, ele vai precisar beber de todas as idades, tá, bebê que a gente fala aí até 23 meses, né, pelo menos 10 horas totais de sono noturno, mesmo que ainda precise se alimentar, sabe, durante a noite. A gente não fala aí de sono totalmente contínuo, mas um sono em que vocês fazem o ritual, coloca ele para iniciar o sono, ele vai dormir e vai iniciar o dia ali no início da manhã. E isso é a noite inteira. Um bebê que dorme pelo menos 9, dependendo se for muito pequenininho, ali nos primeiros meses, a pelo menos 10 horas para um bebê maior aí já perto de 1 ano e em diante. Então não acho que seu bebê está dormindo a noite inteira se ele dorme 7 horas, 6 horas, 5 horas de sono e já inicia o dia. Isso não é a noite inteira, isso não atende às necessidades do bebê adequadamente. E tem uma coisa muito importante, né, assim, que a gente já comentou, que é em relação à questão da expectativa, que eu acho, né. Porque você vai para a rede social hoje, para o Instagram, é exatamente essa mensagem, esse é o curso que te promete 7 dias para o seu bebê dormir a noite inteira. A mãe adquire aquele curso, fica frustrada, porque o bebê realmente não vai dormir, e aí, esses dias, quando a Luísa nasceu, em um desses momentos que ela também não dormia, né, porque isso é uma coisa muito comum, eu falei: "Não, vou ler um livro sobre sono, quero entender melhor sobre isso". E aí a escritora ela já começa o livro, o que ela traz pra gente logo na primeira página do livro é: "Olha, isso daqui não é um manual de instrução de como fazer o seu bebê dormir a noite toda, porque esse milagre ele não existe", né, ela coloca muito bem isso. E aí, até em relação ao funcionamento de como é o sono do bebê e como é o sono do adulto, se a gente for ver, a gente também não dorme a noite inteira. Isso é um ponto importante, porque nós adultos, nós temos, assim como os bebês, ciclos de sono, Uhum. né? E o bebê tem ciclos de sono com duração menor do que um adulto. E aí o problema que o bebê tem, o motivo dele não conseguir, às vezes, prolongar esse sono, vai ser a questão do fato, na hora que ele tem o despertar, né, a mudança de um ciclo para outro, ele não consegue voltar a dormir sozinho. E é justamente Exatamente. esse o ponto. É isso, doutora. E o ponto, assim, o sono, eu ouvi essa frase e eu achei muito pertinente. O sono, ele não é um estado de coma, né? A gente não dorme no início da noite e acorda só de manhã. Nós vamos passar naturalmente o sono saudável, ele vai ser feito de ciclos de sono. E o grande ponto aqui, tem fatores ambientais, tem fatores, né, de rotina que podem deixar o sono mais agitado mesmo, né? Um ambiente muito quente, muito abafado, ou quando a criança está ali sentindo frio. Qualquer desconforto fisiológico pode interferir sim para um sono fragmentado, mas de forma geral,
Bebê, né, hoje a gente tem muita informação na internet, então as famílias que chegam para mim, elas dificilmente chegam totalmente cruas, a gente não inicia geralmente do zero, sabe, alguma informação já foi recebida. Então essa família já ajustou rotina, já oferece já faz rituais de sono que vão desacelerar e ajudar esse bebê, né, a iniciar o sono mais tranquilo. E aí acaba que a grande questão para um sono mais fragmentado e agitado na noite, são realmente os hábitos de sono, porque pensa, 7 dias, gente, não é suficiente para a gente mudar um hábito que já vem sendo estabelecido aí há muitos meses, na maioria dos casos, né. Então é totalmente inviável eu oferecer para uma cliente que em 7 dias todos os problemas de sono desse bebê vão estar resolvidos. Não é justo que a gente demande isso do bebê. E eu falo sobre isso, não é justo também, quando a família traz assim: "Ah, eu quero mudar, eu quero ensinar para o meu bebê o que ele precisa para dormir melhor, mas eu não quero que ele chore". Gente, isso é impossível. É impossível. Como que, por exemplo, a Manu, né, como que eu vou mudar a forma da Manu dormir e ela não vai ter o direito nem de chorar, nem de protestar? É. Gente, é o direito do bebê chorar. Uhum. Isso quer dizer que eu vou estar maltratando meu bebê, que eu vou estar abandonando, que eu vou estar submetendo ele, né, a uma tortura? De forma alguma, gente. Nossos filhos vão passar por situações de frustração na vida, Isso é necessário, inúmeras né, vezes. É necessário para o necessário. nosso crescimento. Uhum. Qual é a chave aqui? Na minha prática, eu nunca vou orientar que uma mãe deixe o seu bebê chorando no berço sem consolo. Eu ia Isso fazer é essa pergunta. inadmissível, porque lembra que o bebê muitas vezes não é capaz de se regular Sim. emocionalmente sozinho? Como que eu vou demandar, né, que ele vá para o berço e simplesmente uma coisa que é totalmente nova, né, para ele não sabe que ele pode ir para o berço e dormir lá, Uhum. né, ele está acostumado ali com uma ajuda, muitas vezes adormece mamando, outras vezes precisa ser ninado no colo, ele não sabe o que fazer. Né, o que que é importante aqui? Que a mãe, o pai estejam seguros e acolham esse bebê com a segurança de que nós vamos mudar, meu filho, mas eu estou aqui com você. Tá tudo bem, não tem nada de errado em mudar. A mamãe está aqui, o papai está aqui para te dar o conforto. Isso não quer dizer que eu vou dar o que o bebê quer. Né, muitas vezes dorme sugando e fica cansativo mesmo, né, para a mãe estar ali o tempo inteiro atendendo, oferecendo. Então, qual é o primeiro passo que eu recomendo, né, para a gente mudar esse hábito que eu vejo na prática que é o principal, assim, que torna o sono desafiador. O bebê quer sugar o peito. O que que a gente pode fazer como primeiro passo aqui? Oferece o colo, ele mama, está satisfeito, está com a barriguinha cheia, então é aqui no meu colo, filho. Você vai dormir no colo, com aconchego, com o meu calor, com o meu afeto aqui. Ele vai chorar porque ele quer o peito. Ele precisa do peito para dormir? Não. Uhum. Mas o colo vai substituir ali como forma de conforto. Ah, meu bebê já dorme no colo sem mamar. O que que a gente pode fazer para ensinar ele a dormir no berço? A gente pode permanecer no colo uns minutinhos. Eu gosto sempre de fazer assim. Vamos diminuir esse tempo de colo? Se ele fica no colo até dormir, a gente começa a contar agora. Então, a partir de hoje, ele vai ficar 10 minutos no meu colo. E aí, depois dos 10 minutos, eu vou colocar no berço. Eu preciso colocar no berço e sair imediatamente? Não. Eu posso ficar ali do lado, eu vou dar o conforto do meu toque, eu posso dar o conforto da minha voz, eu vou cantar, eu vou ninar ele ali no berço. Chorou, precisou pegar no colo? Acalma no colo e a gente retorna para o berço ali. A gente está em processo de aprendizagem, não vai ser da primeira vez, não vai ser na primeira noite que a gente vai ter o resultado que a gente quer. Ponto principal quando a gente vai mudar algum hábito é a persistência. E a paciência, né, com a mãe. Paciência, 7 dias, uma única noite, isso eu ouço direto nas consultas. Uhum. Eu tentei, mas, ele chorou muito, eu desisti. Mas quanto tempo que você tentou? Não, só uma noite. Gente, Eu falo Isso que nem é uma não, eu tentativa, falo né, que tem que tentar não! mais que são 2 vezes. palavrinhas, né, persistência e constância. Constância, Constância também. Em tudo que a gente vai exatamente. fazer, né. Eu falo que Sim. não só nessa questão do sono, mas a gente fala da amamentação. E assim, você voltando a essa questão do recém-nascido, então a primeira dica, só para a gente tentar, para mim entender aqui
Os nossos telespectadores também, né. Seria já começar, então, porque a gente tem os horários das mamadas, e às vezes o bebê vai despertar. O que a gente está falando aqui é neste começo de livre demanda, né, Tamara? Sim, Você é a sim, favor em sim, relação a isso. totalmente, E total. aí, então, como que a gente pode começar? É isso que eu queria, assim, o No start para isso. recém-nascido, Tipo assim, bebê ótimo. desde maternidade. Assim, eu falo na Sim. maternidade, às vezes é um pouco complexo, porque tem a estrutura Muitas hospitalar rotinas, ali, né? né. Uhum. Mas, assim, chegou em casa, o que você aconselha, assim, para que as mães já comecem a instituir essa questão do sono já nos primeiros dias? Ótimo, isso é muito bom. O público que mais me deixa, assim, animada para trabalhar é justamente os recém-nascidos, porque a gente consegue ensinar para eles desde o início o que a gente quer, e a gente não precisa desfazer depois um hábito que não funcionou para ensinar outro. O que que você vai fazer? Bebê precisa de colo, ele vai precisar do colo. Isso aí é inegável, a gente não vai, eh, ser contra o colo nunca. Uhum. Mas o que que a gente pode fazer? Em vez de o bebê dormir no colo recém-nascido, permanecer ali no colo, às vezes a mãe está cansada, né? Ou então quer mesmo aproveitar a cria. Em vez de ficar no colo da vovó, do papai, de todo mundo, a gente vai, sempre que for possível, levar esse bebê para uma superfície, ou no carrinho. Eu gosto muito do carrinho com recém-nascido, que é mais fácil da gente estar ali por perto, né? Não Manuseando fica, ali, não né. fica longe. Sob supervisão, Sim, né? exatamente. Pôs no carrinho. E o Ele ninho, você gosta? o ninho Tá, só um minuto. Anitta. Anitta, você tá muito levada. E o ninho, você gosta, recomenda? então, a grande questão do ninho, Dai, é segurança. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda que tenha objetos no berço, né, nada assim, almofada, travesseiro, coberto, e o ninho, acaba sendo, né, um objeto ali. Existem modelos que ser menos, vão trazer um pouco mais de segurança, mas de forma geral eu não recomendo, podendo evitar, é melhor, tá. Berço, colchão com elástico, sem nada dentro, eu acho que vai trazer mais segurança e tranquilidade aí para essa família. Entendi. E sabe uma coisa que eu acho que é uma dúvida também campeã em relação, ao recém-nascido? Ele realmente troca o dia pela noite? Como que funciona isso? É interessante a gente pensar sobre a fisiologia do sono. O bebê não nasce com a produção hormonal que como nós temos, né, que indica o período do dia e da noite, que traz mudanças fisiológicas mesmo para o nosso corpo nos períodos do dia e da noite. Então, é como se o dia do bebê tivesse cerca de 3 a 4 horas ali, bloquinhos de 3 a 4 horas. Então, nesse período, ele vai dormir, ele vai se alimentar, vai ter as necessidades ali atendidas e vai dormir de novo. Então é muito fácil para esse bebê ter períodos maiores acordados durante a noite, porque realmente não faz diferença para ele, Ser dia ou noite, né, fisiologicamente. no caso? Isso não quer dizer que a gente tem que assumir como normal, tem hábitos que a gente já pode fazer desde o início. Um desses hábitos é, se esse bebê precisa de tempo acordado entre as sonecas ali do dia, a gente precisa limitar o tempo da soneca do dia. Eu gosto de recomendar que as sonecas, desde o início, não durem mais que 2 horas. Uhum. Por quê? O bebê vai dormir 2 horas, ele vai mamar, ele vai fazer um tempinho acordado e vai dormir de novo. A gente está mostrando para ele que é dia, ele está sendo exposto à luz natural, ele está vendo interação com a família. Pode conversar normal, colocar uma Pode, televisão, uma musiquinha pode baixa, assim, sim. né? No tempo acordado do bebê. Bebê recém-nascido, ele é muito sonolento, então é normal que ele durma sob qualquer circunstância, assim, barulho, movimentação, qualquer lugar, ele tende a dormir bem, né. Mas eu não recomendo, assim, forçar, sabe. Viu que o bebê não tá, dormindo bem ali naquele barulho? Vamos ajeitar esse quarto, vamos Uhum. colocar, né, um lugar mais silencioso. Eu recomendo que as sonecas aconteçam mesmo num ambiente mais claro, até os 2 meses, que é quando a gente já percebe, assim, o início da regulação hormonal, ali, produção de melatonina à noite, cortisol de manhã. Então, até os 2 meses, sonecas no claro, limitar esse tempo aí a 2 horas, porque aí a gente garante que, esse bebê vai fazer o tempo acordado, a maior parte, né, do que ele precisa durante o dia, vai sobrar menos tempo acordado para ele fazer à noite. O que que é um erro muito comum que eu vejo?
a mãe deixa o bebê dormir em livre demanda também, né, Uhum, durante o entendi. dia, aí sonecas longas de 4, 5 horas durante o dia. O bebê não mamou, ele não fez o tempo acordado, ele não interagiu. É óbvio que ele vai sentir mais fome à noite, que ele vai querer fazer um tempinho acordado ali à noite. Então, o primeiro passo para a gente ajustar essa rotina aí do bebê, desde o início, é limitar essas sonecas até 2 horas aí Uhum. durante o dia. Precisou, a gente vai lá, acorda com gentileza, né, oferece a mamada, interage, faz o tempinho acordado e volta a dormir. O tempo acordado do recém-nascido vai ser bem curtinho, Uhum. tá? Cerca de 30 a 40 minutos, ele já vai precisar dormir de novo. Então, vai ser basicamente nesse tempo acordado, mamar, trocar uma fralda e já vai precisar dormir de novo. Isso aí é totalmente normal, esperado, mas a gente Uhum. precisa, Trazer essa rotina. trazer isso para o dia, para ele conseguir prolongar o sono da Uhum. noite com mais tranquilidade. Sim, mas e aí só uma dúvida, e em relação à noite, a gente mantém essas 2 horas ou à noite, vamos supor, se o bebê dormir 4 horas, aí não precisa estar despertando ele? Dai, Ou no esse começo é interessante manter? Sim, eu recomendo sempre que a família atenda à orientação do pediatra. Ele é o Uhum. profissional que vai conseguir orientar, vai ver ali, o desenvolvimento, né, ganho de peso do bebê. Então, se o pediatra recomenda que o bebê precisa mamar em intervalos regulares à noite também, a gente vai acordar. Mas assim que o pediatra disser: "Ó, já estamos aqui, ok, já recuperamos o peso do parto, já, né, tá ganhando peso, se envolvendo, não precisa mais acordar", aí eu recomendo que deixe, Uhum. porque o sono, ele também é fundamental para o desenvolvimento, tanto quanto a alimentação. Então não tem porquê eu ir lá acordar esse bebê, né, que não sentiu fome, que não sentiu a necessidade de se alimentar, durante a noite eu não vejo necessidade de intervir. Mas é importante, eu friso, que sempre seja seguida a orientação do pediatra. Tamara, como esse assunto é muito vasto, a gente gostaria muito que você fizesse parte do próximo episódio, que ainda existe muitas dúvidas e as mamães com certeza vão se beneficiar desse episódio. A conversa está muito gostosa. A gente espera você no próximo episódio. Muito obrigada. Imagina, vai ser um prazer estar com vocês. Até o próximo Até. episódio.